A paz de Jesus. Então o negócio é a ovelha negra, às vezes. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Encarnam cães, gatos, cavalos. É que mudou-se para a pequena cidade onde moravam. Há alguma ligação, Richard, envolvendo a família nossa do presente? A doutrina espírita nos explica com muita clareza que nós compomos famílias espirituais. Famílias espirituais são aquelas que evoluem juntas. Os membros da família evoluem juntos. De reencarnação a reencarnação, estão sempre se acompanhando, se amparando. Às vezes, alguns ficam no mundo espiritual, outros reencarnam. Aqueles que ficam na espiritualidade ajudam os que estão encarnados. E isso funciona em favor de nossa própria evolução, porquanto nós passamos a ter o apoio de espíritos afins que nos ajudam, nos amparam, nos estimulam. Normalmente, ao longo dos séculos e depois dos milênios, nós iremos ampliando a família espiritual, isto é, estabelecendo ligações com mais espíritos que vão engrossando a nossa família. Isso acontece com todos nós, ninguém está evoluindo sozinho. Nós evoluímos aos grupos, com amparo mútuo, recebendo sempre daqueles que estão à nossa frente a ajuda de que carecemos, tanto quanto nós ajudamos aqueles que estão mais atrasados. O que não significa que todos os membros da nossa chamada família carnal, sanguínea, sejam membros da família espiritual. Não pode acontecer que, de repente, nós tenhamos no seio da nossa família física, carnal, espíritos que estão chegando, com os quais nós não temos uma ligação do passado. E daí até a dificuldade, às vezes, de um perfeito entrosamento, né? Espíritos que são, às vezes, verdadeiros estranhos no ninho. Mas, com o tempo, acabarão por se harmonizar também, e a tendência é que a nossa família vá ampliando-se. Tenho comentado, inclusive, em outras oportunidades, que muitas vezes um membro da nossa família espiritual, de repente, ele tem que reencarnar, tem que estar na nossa família física, composta desses elementos da família espiritual, mas, de repente, a mãe não tem mais condições para gerar filhos. Então, ela pode vir por vias indiretas. De repente, uma jovem que engravida, que tem filhos, que não tem condição para cuidar dos filhos, recebe, dá adoção e, graças à ação do mundo espiritual, essa criança ela é endereçada exatamente àquela família que é a sua família espiritual, com a qual tem uma afinidade relacionada do passado. Eu tenho uma história que eu conto num dos meus livros, acho que é Endereço Certo, de uma jovem adotiva, e os pais cometeram o erro de não dizer para a jovem que ela era adotiva, que isso pode trazer problemas sérios. Então, acharam que não deviam dizer, ela foi criada como filha, tinha muita ligação com os pais, gostava demais dos pais, os pais dela, uma verdadeira família espiritual, ou membro da família espiritual. Mas ela, já atingindo a idade adulta, ficou sabendo, por acaso, que os seus pais eram adotivos. Se encheu de revolta, queria sair de casa e começou a procurar a família biológica, que ela queria conhecer os seus pais, e criou uma série de embaraços para a família, porque, na verdade, havia uma ligação muito ampla entre os pais e a filha, só que ela teve essa reação de revolta, porque ela foi enganada. Até que, certo dia, ela foi consultar um mentor espiritual, num centro espírita que frequentava, e pediu ajuda dele, que eu gostaria de encontrar a minha família, pedia ao mentor espiritual. E o mentor dizia a ela: não, minha filha, você está com a sua família. Não, eu quero a minha família, os meus pais de verdade. E o mentor: seus pais de verdade são aqueles que a adotaram. Você pertence à família espiritual, onde está integrada. Só que você veio por vias indiretas, a sua mãe não podia engravidar, você tinha que vir para integrar o grupo familiar, então você veio por vias indiretas. Isso acontece com muita frequência, envolvendo filhos adotivos, que na maior parte das vezes pertencem à família, só que vêm por vias indiretas.